Avançando dentro dos aspectos atinentes à segurança da informação, falamos dos 4 princípios principais, dica, o bizu, né? E vamos dar continuidade no que tange a outros princípios secundários da segurança da informação. Então, bora para a tela, a rocha. Além dos 4 princípios fundamentais, existem princípios complementares, senhores. Quais são eles? Irretratabilidade ou não repúdio, garante que o emissor de uma mensagem ou transação não possa negar sua autoria posteriormente. Então, como se fosse uma assinatura daquele emissor, tá? Exemplo, um funcionário que assina um contrato digitalmente não pode alegar no futuro que não foi ele que assinou. Hoje nós temos assinatura via Gov.br que é autêntica e pode ser conferida via internet de maneira fácil. Depois, identificação. Refere-se ao ato de um usuário, sistema ou entidade declarar sua identidade. Então, é depois ele falar que foi ele, assumir. Autenticação. Verifica se uma entidade realmente é quem diz ser, utilizando senhas, biometria ou certificados digitais. Então, é aquela autenticação de 2 fatores. Nesse sentido. Autorização determina quais ações um usuário pode realizar após ser autenticado. Então, há acessos que são autorizados a esse usuário, por exemplo, somente mediante a intranet. Eu tenho, por exemplo, sistemas da polícia que eu só acesso quando eu estou logado no meu computador da Polícia Civil, dentro da rede de computadores da Polícia Civil de Goiás. Há outros programas que eu tenho acesso pelo celular ou qualquer outro dispositivo, mas há outros mais sigilosos no âmbito da inteligência somente via intranet. Confiabilidade. Relaciona-se à estabilidade e funcionamento contínuo de sistemas, garantindo que eles estejam sempre disponíveis e íntegros. Então, deve trazer aqui esse funcionamento de sistemas confiáveis. Primariedade. Assegura que os dados sejam coletados diretamente da fonte original sem modificações. Então, há aqui também a integridade e também a primariedade. Primariedade é aquele dado inicial, primário, não ser modificado a posteriori. Legalidade. Exige que o tratamento de informações esteja em conformidade com leis e regulamentos, como, por exemplo, a LGPD e o Marco Civil da Internet, bem como, por exemplo, ao direito civil, ao direito penal, Constituição Federal, entre... E aí, né? Aí continua. Senhores, a segurança da informação é amparada por diversas leis, nós já tratamos dessas leis, e aí eu trouxe aqui alguns aspectos atinentes a legislações mais recentes. Então, quais são as leis novas que diz respeito à segurança da informação? Obviamente que muitos desses temas você vê em direito penal, mas aqui dentro da segurança da informação é necessário que você saiba, principalmente, essas legislações aqui. Primeiro, Lei 14.155/2021, sancionada em 2021, agrava penas para crimes cibernéticos. Então ela aumentou, é uma lei, uma novatio legis impégios, que prejudicou a condição do réu. Portanto, há o aumento de pena, por exemplo, para invasão do dispositivo informático, artigo 154A do Código Penal. Há também aumento de pena para o crime de furto eletrônico, 155, parágrafo 5º, mais ou menos, salvo melhor juízo, artigo 155 e um de seus parágrafos lá. Estelionato, 171, pela internet, cometido pela rede mundial de computadores. Então, há um aumento de pena, há majorantes, se o crime for cometido pela internet. Há casos também, por exemplo, se usar um servidor fora do Brasil, ou se a vítima foi idosa ou vulnerável, a pena pode aumentar. Também alterou o Código de Processo Penal para definir competência e modalidade de estelionato digital. Então, a era digital, ela está sendo acompanhada pela legislação, o que a doutrina chama também de crimes plásticos. O que são os crimes plásticos? São aqueles delitos que acompanham a evolução da sociedade. São as infrações penais que acompanham a evolução da sociedade.
Há outro conceito também importante que você anote de crime cibernético. Próprio e impróprio. Primeiro, o que é um crime cibernético? É aquele crime cometido mediante o uso da tecnologia, da rede mundial de computadores, da internet. Tá. E o que é a diferença entre crime cibernético próprio e impróprio? Caiu para a Polícia Civil de Santa Catarina isso aqui, tá? Cobrou justamente esses conceitos. O crime cibernético próprio é aquele que necessariamente, pode anotar, crime cibernético próprio é aquele que o indivíduo, para cometer o crime, necessariamente precisa utilizar da tecnologia, precisa utilizar da rede mundial de computadores. Por exemplo, o artigo 154A, invasão do dispositivo informático. Exemplo. Nós temos também um peculato eletrônico. Outro exemplo. Então, necessariamente, é imprescindível, é indispensável que o indivíduo, para cometer o crime, utilize de tecnologia, utilize de dispositivo informático. Beleza. Já o crime cibernético impróprio, anotem no seu caderno, é aquele em que o indivíduo, para cometer o crime, pode ou não utilizar o meio, o recurso tecnológico. Então, o crime cibernético impróprio é aquele que o indivíduo pode ou não utilizar de recursos tecnológicos, como, por exemplo, estelionato. Artigo 171 do Código Penal. O cara frauda, ele traz o engodo a outra pessoa, e esse engodo pode ser de forma presencial ou pode ser utilizando celular, por exemplo, ligação, benção tia. Benção tia. Aí a senhorinha, oi meu filho, quem tá falando? É o William? Isso tia, é o William. Ô tia, deixa eu te falar, a polícia me parou aqui na barreira e eles estão cobrando R$ 500 para me liberar. E eu preciso disso agora, que eu tô viajando, eu tenho que chegar lá no meu serviço. Manda aí R$ 500 no Pix para ele. Vou te passar os dados do Pix. Golpe do benção tia. Estelionato mediante uso de recursos tecnológicos. A ligação, por exemplo. Há também golpes do LX, há golpes do site falso, boleto falso, golpe do bilhete premiado, há diversos golpes. Aí eu precisaria de outras aulas só para falar de golpes em se tratando de crimes cibernéticos. Eu fiz esse curso na Polícia Civil de Minas, um curso sensacional. Tá? Então, o crime cibernético próprio é aquele que necessariamente precisa do uso de recurso tecnológico para a sua configuração, para a sua consumação, enquanto que o crime cibernético impróprio é aquele que pode ou não ser realizado mediante o uso da tecnologia. Furto mediante fraude também é um exemplo clássico. O furto, artigo 55, subtrair para seu para outra coisa alheio móvel, pode ser presencialmente, com a inversão da res furtiva, inversão da posse do bem, ou também pode ser mediante o uso de celular. Chegou no plantão lá, no último plantão, um indivíduo que furtou, subtraiu um celular e a partir daí ele conseguiu desbloquear a senha e foi fazendo Pix. E aí ele pagou, por exemplo, ele utilizou para pagar tatuagens no corpo. Ele fez 8 tatuagens no corpo. E aí quando estava terminando lá a última tatuagem, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Aí a Polícia Militar apresentou lá pra gente na Polícia Civil. Tava com a tatuagem pela metade. Então ele estava utilizando um dispositivo informático para realizar um pagamento. Tá? É um crime cibernético impróprio. Caiu na Polícia Civil de Santa Catarina no último concurso. Outro dispositivo legal, no que tange a segurança da informação, o decreto 11.491 de 2023 ratificou no Brasil e publicou, fez constar no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção de Budapeste. É um tratado internacional de direitos humanos, uma convenção que trata sobre o crime cibernético e está despencando em provas. Ah, mas às vezes esse decreto não está no meu edital, professor. Vale a pena dar uma lida, vale a pena dar uma olhada, porque se cair na sua redação, você pode fundamentar na Convenção de Budapeste. A sua nota aumenta, majora, tá? Pega o bizu, pega o bizu. Isso é importante porque facilita a cooperação internacional para a investigação de crimes digitais. Então,
trouxe uma convenção aí para investigar o crime cibernético, uma cooperação entre as entidades, entre Brasil e outros países signatários, por exemplo, Estados Unidos, da América. Então, para acessar provas armazenadas em servidores estrangeiros, por exemplo, YouTube, Facebook, tudo é estrangeiro lá, servidores americanos. Lei 15.123 de 2025. Altera o artigo 147b. O que trata o 147b? O crime de violência psicológica contra a mulher. Então vem aqui. Nós temos 147A, que trata do crime de perseguição, stalking. Pode ser realizado por meio de celular? Pode. Pode ser realizado presencialmente? Pode também. Então é um crime cibernético impróprio, o stalking, perseguição. Sujeito passivo, a vítima? Qualquer pessoa. Então pode ser vítima do crime, tanto homem quanto mulher. Mas se for mulher, há uma causa de aumento de pena. Nós temos ainda 147B do Código Penal. Foi alterado recentemente, incluído no Código Penal, que é esse objeto aqui que eu vou falar agora. Quando o legislador trouxe o crime de violência psicológica contra a mulher, este crime pune tão somente quando a vítima é mulher. Então não há que se falar neste tipo penal quando o sujeito passivo é homem, tem que ser mulher. Aí, recentemente, olha só, recentemente foi alterado de novo. E ele trouxe causa de aumento de pena nesse crime de violência psicológica contra a mulher quando for praticado mediante o uso de inteligência artificial, IA. ChatGPT, Gemini, Notebook LM e outros a mais, né? Ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou som da vítima. Então, para violentar psicologicamente a mulher, fazer montagens com a mulher, e há outros tipos penais também que foram alterados, por exemplo, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, há também dispositivos lá nesse sentido. O próprio Código Penal trouxe o cyberbullying, tá aí, ó, na próxima tela, o bullying e o cyberbullying. O bullying, aqui, ó, 2024, é recente. Intimidar alguém mediante violência física ou psicológica, trazendo humilhação, etc. Aí tem o cyberbullying, que é cometido mediante a internet. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social, aplicativos, jogos online, nós temos o Roblox. Nós temos o próprio Discord, que tem pessoas que usam para, por exemplo, fazer sala de estudos online, virtual. Eu, por exemplo, utilizo lá para estudar. Mas é um dispositivo de videochamadas 24 horas. E até entrou aqui, objeto de estudo da jurisprudência, recentemente, a patrulha virtual, em que as polícias, por exemplo, do Paraná e outras guardas municipais estavam fazendo um patrulhamento ostensivo dentro de dispositivos informáticos. E o STJ entendeu que é uma conduta totalmente legal, lícita, tá? Para prevenir crimes no ambiente digital. Inclusive o cyberbullying, a pedofilia digital e assim sucessivamente. Então, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social, aplicativos, jogos online ou qualquer outro meio ambiente digital ou transmitida em tempo real, olha a diferença. O bullying normal, a pena é só de multa, não tem reclusão ou detenção. Mas se for um cyberbullying, se for mediante internet, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Show de bola! Portanto, há um tratamento mais enrijecedor, mais grave para crimes cometidos no ambiente virtual, justamente para prevenir essas ameaças e trazer uma maior segurança da informação. Portanto, eu trouxe aí, né, a era digital trouxe vários benefícios, mas também desafios significativos relacionados à segurança da informação, que visa proteger a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados. Nós temos ameaças digitais, tá? Que é necessário que você saiba também. São circunstâncias que colocam em risco a segurança dos sistemas e dados, podem ser causadas por agentes externos, como hackers e crackers. Há também falhas internas de servidores, por exemplo, vulnerabilidades. Há também casos fortuito ou força maior, por exemplo, desastres naturais. Há técnicas de manipulação, a engenharia social, ou códigos maliciosos, os famosos malwares, né? E aí entra vírus, entra o botnet, ransomware, e phishing, spyware e outros malwares. Ameaças gerais, que você deve anotar em seu caderno. Hacker é um indivíduo com vasto conhecimento com segurança digital. Pode ser, inclusive, ser um hacker do bem, na polícia.
ou um invasor mal intencionado, é o Black Hat. Pode cair na sua prova essa nomenclatura. Anota aí, quando o professor bebe uma água aqui. Cracker, similar ao hacker, mas com intenções criminosas. Então, lembra do cracker aqui com C? De crime, intenção criminosa. O hacker não necessariamente tem intenção criminosa. Certo? E aí o cracker sim, ó, ele pode fazer fraudes, 57, 157 é bom, né? 155, furto, 171, estelionato, ataques cibernéticos, invasão do dispositivo informático e outros. Vulnerabilidades, brechas no sistema ou falha de segurança que permitem ataques. Então anota esses conceitos aqui para vocês. Spam, mensagens eletrônicas não solicitadas, que vai para a caixa de spam. Pode ser propaganda ou golpes. Você foi selecionado. Parabéns por abrir uma conta no banco X. Esse aqui está caindo bastante em prova, ó. Engenharia social, técnica de manipulação psicológica para obter informações confidenciais, como golpe de phishing. É o exemplo que eu trouxe agora. Exemplo, fala que você é um bônus premiado, é um bônus fake. Você ganhou na loteria. Clique aqui para sacar o seu prêmio. É uma técnica de engenharia social. E vai cair na prova. Cookies, arquivos que armazenam informações de navegação e podem representar riscos à privacidade. Então, geralmente é bom você eliminar os cookies, né? Para tirar essas informações de navegação e deixar a navegação mais rápida, mais celere. Ataques cibernéticos. Aqui já entra na nossa área de segurança de autoridades e contra-inteligência. O que você tem que saber? Os ataques cibernéticos são ações ofensivas executadas por agentes mal intencionados com o objetivo de comprometer sistemas, roubar dados ou prejudicar usuários. Beleza? Nós temos o DOS, o Denial of Service, tornar um serviço ou site inacessível por meio do envio massivo de requisições. Acontece bastante. Por exemplo, nós temos o aplicativo do Detran Go On, aqui em Goiás. E aí, no último dia para pagar o IPVA, todo mundo estava acessando esse aplicativo. Ele não deu conta. Aí ele ficou inacessível. Caiu. Então, uma das formas de derrubar um serviço, fazer um ataque cibernético, é fazer um envio massivo de requisição, de acesso. E aí eles usam robôs para isso. Força bruta, tentativa sistemática de descobrir senhas por tentativa e erro. Aqui é aquele cara que vai na tora, na unha, que a gente fala, né? Ah, qual que é a sua senha do celular? Não sei não. Aí você começa a digitar data de nascimento, nome dos pais, número da data de nascimento dos pais. E aí vai. Então vai tentando até conseguir desbloquear. É uma parte mais desinteligente, né? Mas tá aí o conceito de força bruta. Password spreading, tentativas de acesso usando senhas comuns sem múltiplas contas. Então, às vezes, o cara usa a senha para desbloquear o celular e utiliza a mesma senha para fazer transferência Pix ou para acessar um aplicativo do banco. A senha comum. Ele usa a mesma para tudo. Tá errado também. Isso aí viola a contra-inteligência. Scan, varredura automatizada para identificar vulnerabilidades. Então, já é uma modalidade, um procedimento dentro de um antivírus. Você fazer um scan, escanear, verificar. Spoofing, falsificação de identidade para enganar usuários ou sistemas. Então, a pessoa se passando por você. Sniffing, interceptação de tráfego de rede para capturar informações sigilosas. Então, eu lembro o S aqui de informação sigilosa, tá? E lembra que sniffing é de redes. Exploit, exploração de falhas em sistemas para obter controle ou acesso não autorizado. Então, às vezes o cara não tem um antivírus no celular. Eu posso facilmente explorar essa falha. Aqui embaixo também o defacing, modificação de site com intenção de vandalismo digital. Então, derrubar o site para ninguém conseguir acessar mais, colocar lá uma mensagem, colocar uma tela preta. De vez em quando isso acontece com as televisões, as grandes
as grandes operadoras de televisão, né? De vez em quando acontece com a Rede Globo, Rede Record e etc. O último aqui, Session Hijack, interceptação de sessões de usuários para obter controle sobre suas contas. Então aqui ele vai interceptar uma sessão em específico, por isso session, né, em inglês. Obter o controle aí das contas do cara. Por meio de um acesso, por meio de uma sessão, ele consegue desbloquear as demais. Nós temos ainda os golpes cibernéticos. Primeiro falamos dos ataques, agora os golpes. Envolvem armadilhas digitais. Quando se fala em golpe, lembra de fraude. Induzem as vítimas a fornecerem informações sigilosas ou realizarem ações prejudiciais. Phishing engana usuários para obter informações pessoais, geralmente por meio de e-mails falsos. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, inclusive da engenharia social. Farming, redirecionamento de usuários para sites fraudulentos por meio da manipulação do DNS. Então, olha aqui comigo. Teve até recentemente uma fraude no concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, 2025. Os caras criaram um site falso, simulando ali a inscrição, o cara coloca no Google: quero me inscrever no concurso da Lego. Aquele cara barriga verde, que nunca fez concurso, não sabe que a inscrição faz no site oficial da banca examinadora, no caso, a Fundação Getúlio Vargas. Aí ele cria no Google, aparece lá um site, a Lego, com os nomes bonitinhos lá, logo da Assembleia Legislativa de Goiás. Aí tá lá, quero me inscrever. Aí ele preenche todos os dados pessoais dele. O cara ainda recebe nome completo, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, endereço, pega aquele tanto de dado, informação sigilosa, dado sensível, e no final gera o boleto. Aí o outro vai lá e paga o boleto, no nome lá de uma senhorinha laranja, da conta laranja lá de São Paulo. Tá acontecendo bastante. Fizeram recentemente também um site bem semelhante ao site oficial do Detran. Muita gente estava emitindo, pagando multa, pagando IPVA e estava pagando errado, os boletos errados, tá? Então, cuidado, verifiquem onde vocês vão pagar. Essa técnica aqui de Malwarestein, não sei nem falar esse nome. Malwarestein, uso de anúncios publicitários maliciosos para espalhar vírus ou direcionar vítimas a sites perigosos. Então, aqui é uma técnica, senhores, de marketing. Uma técnica de marketing malicioso. É o marketing do golpe, literalmente. Ele vai fazer anúncios, ele vai fazer a questão do tráfego pago, é o patrocinado que vai aparecer lá para você, o anúncio, a propaganda, tráfego patrocinado ou tráfego pago. E aí ele vai espalhar vírus para você clicar lá ou direcionar a vítima a sites perigosos. 50% de desconto no notebook. O notebook vale R$6.000. Aí se você clicar aqui, vai sair por R$2.000. Cara, mas não é muito barato? Não tem algo estranho? Black Friday. O cara clica. Senhores, não existe almoço grátis. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você acha que você é o espertão? Sua mãe fez só você de esperto? Não, senhores, não. O mal do esperto é achar que só ele é esperto. Não existe isso, tá? Cuidado com os golpes. Aqui os tipos de malwares que vocês estudam muito melhor na disciplina de informática. Óbvio que eu, com a minha pós-graduação em Ciências Criminais e em Direito Digital, eu estudei muitos aqui. Mas vocês também vão estudar com um professor ainda em informática. Os principais vírus, todo mundo pensa que tudo é vírus, né? Mas não, vírus é só um dos tipos dos malwares. São esses programas maliciosos para causar danos ou obter acesso indevido a sistemas informatizados. Nós temos os vírus, espalham aí para infectar arquivos e precisa ser executado para ativação, então o cara tem que fazer o download. Cavalo de Troia, ou também chamado como Trojan, são os malwares disfarçados de software legítimos. O cara pensa lá que é um cavalo, na verdade é o inimigo, né? Permite o acesso não autorizado ao sistema. Worms, aqui alguns chamam até de vermes, né? Fazendo a tradução para o português, é um malware autor replicante que se espalham rapidamente em redes. Então ele vai se reproduzindo. Botnets, computadores infectados que operam remotamente para realizar ataques. Ransomware, aqui o ransom lembra de resgate, tá? O R de resgate.
É um malware de criptografia que exige pagamento para restaurar. Então o cara entra no computador da pessoa, pega os nudes da pessoa lá e fala, ó, para eu não publicar seus nudes, eu quero pagamento de resgate, R$ 1.000 por foto. Rootkit, programa que esconde a presença de malwares no sistema. Esses aqui são os principais. Vale a pena até você tirar uma foto. Tirar aqui, ó. Tira um print. Anota todos no seu caderno. Esse aqui tem que estar na ponta da língua. Spyware, esse aqui é o spy de espião. Espionar. Software espião que coleta informações do usuário sem o seu consentimento. Vale a pena você anotar todos esses aqui. Esses são os principais. Existem vários outros, né? O phishing e assim sucessivamente. Então já trouxe aqui essas questões. A mecanismo de proteção digital, importante também a gente falar. As ameaças aqui vão representar qualquer evento que possa comprometer os dados e para isso a gente tem que fazer a proteção. Como que eu vou me proteger, professor? Baixando um antivírus, programa que detecta e remove malwares, como worms, bots, trojans, vírus, rootkits, spywares, ransomwares. Faz o scan, faz a varredura, quarentena de arquivos suspeitos. Nós temos o anti-spyware, focado na detecção e remoção de spywares, que são os espiões, espionam a atividade do usuário. Anti-spam, que filtra as mensagens de propaganda e que podem ser também aquela engenharia social. IDS, sistema que monitora o tráfego de rede e detecta atividades suspeitas. IPS, atua prevenindo ataques em tempo real e bloqueia tentativas de invasão. Uso de senhas fortes, como já trouxe para vocês os bizus, letra maiúscula e minúscula, números, não fazer sequência, ter caracteres especiais, por exemplo, o asterístico, deixa eu pegar a canetinha, o asterístico, o jogo da velha, o hashtag, arroba, explanação, são caracteres especiais que você pode utilizar. Além de ser periodicamente alteradas, então altere de forma periódica suas senhas, nunca utilize a mesma senha para tudo. Autenticação de multifatores, de 2 fatores, então adiciona camada de segurança exigindo mais de uma credencial para autenticação. Então, além da senha, você vai ter um código enviado por SMS, ou um aplicativo, ou o reconhecimento facial, a biometria. Criptografia, protege informações tornando ilegíveis para quem não possui a chave de decodificação. Então, nós temos a criptografia simétrica e assimétrica. A simétrica usa uma só chave única para criptografar e descriptografar os dados. A assimétrica é um par de chaves, pública e privada. Nós temos a assinatura digital, que garante a autenticidade também dos documentos eletrônicos. Então, eu vou gerar a assinatura, depois eu vou validar por meio de uma autenticação também de 2 fatores. Certificado digital, associa aí a entidade, emitido por autoridades certificadoras confiáveis. Nós temos várias aí no Brasil. Backup, fazer a cópia de segurança dos dados para recuperação em caso de perda ou corrupção, ou até um furto do seu celular, um roubo do seu aparelho de telefone. E aí nós temos esse backup que é feito nas nuvens, a exemplo do iCloud. Opa. Agora sim. Opa, peraí, ainda não. iCloud, exemplo de nuvem. iCloud, Google Drive e assim sucessivamente. Você pode utilizar aí para fazer esse backup. Ah, meu celular tá lotado de coisa, professor, tá travando. Faz um backup, joga os arquivos todos em uma nuvem e apaga do seu celular, pronto, zera. Formata seu celular, pronto. É uma forma de você não ficar comprando celular novo toda vez, celular do ano. Um bizu aí para vocês, né? Tem que saber operar. Backup divide em completo, copia todos os arquivos, mesmo que não tenham sido alterados. Incremental, apenas arquivos modificados desde o último backup. Diferencial, todas as alterações. Isso aqui pode cair, hein? Essa classificação dos backups. Backup de cópia, semelhante ao backup completo, mas não interfere na rotina normal do backup. Então, senhores, primeiro falamos dos tipos de ataques e que violam a segurança da informação e, no final, agora falamos dos procedimentos para proteger essas informações, tá? Finalizo, então, essa parte de segurança da informação. Muito obrigado por estar aqui.
uma honra fazendo parte da equipe do Projeto Polícia, fabricando aprovados. Lembrando sempre que você é seu melhor projeto. Siga à disposição aí nas redes sociais. Tamo junto. É nóis.